Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos aprendemos muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez para estudar essa lição maravilhosa que nós temos nesse trimestre, que tem como título Temas do Evangelho de João. João foi um discípulo amado, andou com Jesus e aqui ele relata e traz muitos acontecimentos, muitos milagres, muitas coisas que às vezes nós não nos apercebemos, mas que João ele ressalta como a vida de Jesus, como os milagres, como a transformação de caráter que muitas pessoas que estavam ao lado de Jesus obtiveram, como o próprio João, que era um discípulo rude, um discípulo vingativo e se tornou um homem amável, um homem dócil. Se você deseja isso para a sua vida, não perca esse programa, compartilhe esse programa para que outras pessoas também possam ser alimentados com a palavra de Deus e vamos juntos levar o Evangelho mais longe e dessa maneira Jesus chega mais perto das pessoas. Eu gostaria agora de, nesse momento, fazer aqui um convite para você. Sempre compre a sua lição com os comentários de Ellen Goldwhite, porque dessa maneira você vai enriquecer aí os seus comentários. Você que é professor da lição da Escola Sabatina vai poder trazer um ensinamento mais sólido, mais bíblico, mais escriturístico e embasado no assim diz o Senhor. Nós estamos chegando aí no meio da lição. Essa lição para mim ela tem sido maravilhosa. Estudar sobre a vida de Jesus é algo que nós temos que fazer todo dia. Deveríamos passar pelo menos 1 hora meditando sobre a vida de Jesus. Nós, na lição anterior, no trimestre passado, estudamos a lição de Marcos e agora estamos estudando a lição de João, uma lição muito importante. Queria agora apresentar a vocês aqui os meus companheiros de estudo desse momento. Aqui à minha direita, irmão Alexandre Dantas. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Que essa lição seja uma bênção na nossa vida. E aqui à minha esquerda está o irmão querido irmão Moses. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, irmão Kleber, e muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando. Então é uma satisfação para nós estarmos aqui recebendo vocês. Sempre é dito que não é somente um programa de lição da Escola Sabatina, mas é um encontro de famílias. Tem muitos pedidos e muitos agradecimentos que nós recebemos, inclusive aí no chat, muitas pessoas colocam aí, nos comentários, pedido de oração pelo filho, pela filha, pela vida espiritual, uns colocam pela transformação de caráter. Então eu acredito, irmãos, que juntos nós podemos ser mais fortes. Você também, que quando abre ali os comentários, lê um comentário a respeito de um pedido de oração, dobre o seu joelho, tire um tempo e ore por esta pessoa. Às vezes o que ela precisa é que cada um de nós nos debrucemos sobre o pedido dela, a necessidade dela, porque Deus ouve e atende a oração de um justo. E agora nós queremos também aqui nos curvar e a nossa fronte, e você aí na sua casa, dobre o seu joelho e vamos falar com Deus. Querido bom Deus e maravilhoso Pai, entendemos que agora estamos pisando em terreno santo e somente através de um Deus santo podemos conduzir esse programa, podemos conduzir essa mensagem, essa palavra de Deus que aqui repartiremos com cada um dos que nos acompanham e cada um dos que nos acompanharão no futuro. Que o Senhor esteja ao nosso lado, conduza a voz do Moses, a voz do Alexandre e a minha também. Amém. E que o Espírito Santo possa falar na nossa boca. Vivemos dias difíceis, estamos vendo a todo lado a apostasia tomando conta, mas entendemos que o Senhor ainda tem homens que não dobraram o joelho a Baal. E nesse momento, Pai, gostaríamos de trazer uma mensagem tanto de advertência, mas também de esperança para aqueles que fazem parte da nossa fé, da nossa igreja e para aqueles amigos que nos acompanham, irmãos de outra fé. Sabemos muito bem que em breve o Senhor voltará e queremos estar entre os salvos de todas as eras, de todas as épocas e participar da subida para o céu, passar ali um santo sábado no mar de vidro. Que o Senhor conceda, Pai, essa bênção para nós. Amém. E que a paz, a graça e o poder do Espírito possa estar sobre nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição tem como título, nessa semana, Bem-aventurados os que creram. É impossível eu seguir algo, eu viver algo, eu acreditar em algo que eu não conheço. Então, primeiramente, para mim crer, eu preciso conhecer. Sim. E é o que nós vamos fazer aqui nessa manhã, Nesse momento, vamos abrir a lição da Escola Sabatina e vamos estudar a palavra do Senhor,
Porque a própria palavra fala assim, que a fé, ela vem do ouvir, do ler, e aí nós podemos dizer que estar em contato com a palavra de Deus é o que traz fé para nós. Meu moço, gostaria de ler para nós o verso para memorizar, já fica aberto também para os comentários de vocês. Sim, verso para memorizar está em João 20, 29, que diz: Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. O sábado aqui ele traz uma lista de pessoas que creram em Jesus, né? Só que vendo o caso deles, e justamente aquilo que você também falou aqui, simplesmente ver que tem algo diferente não é crer. Porque aqui é citado, por exemplo, Pilatos. De alguma maneira, Pilatos ele viu que Jesus não era qualquer um. Mas será que Pilatos creu realmente em Jesus? Nós vemos nos outros casos, André já chegou falando, achamos o Messias. E os outros, achamos aquele de quem Moisés escreveu. Baseado na palavra de Deus, eles creram em Jesus. E por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque o próprio comentário de Ellen White da lição 7 no sábado, ela traz uma informação muito importante que nos mostra como eu e você temos certeza que nós cremos em Jesus. Ou se nós só acreditamos que ele é alguém muito importante. Porque a crença, né, é levada muitas vezes como algo diferente da fé. E é bom ter essa distinção. Porque fé é uma coisa e crença é outra. Mas tem vezes em que nós referimos a uma coisa e a outra usando as mesmas palavras. Então eu creio em Jesus, é o mesmo que eu tenho fé em Jesus. Só que os demônios creem em Jesus. E estremecem, só que eles não têm a fé. O que é a crença que na verdade é fé? Está no comentário aqui, eu vou ler para vocês. Eu gostei mais como está em espanhol. É da Review and Herald, o último parágrafo. Diz assim: podeis dizer que creis em Jesus quando tendes uma apreciação do custo da salvação. Podeis fazer essa afirmação quando sentis que Jesus morreu por vós na cruel cruz do Calvário. Quando tendes uma fé inteligente e compreensiva de que sua morte, olhem só, de que sua morte faz possível que deixeis de pecar, e que aperfeiçoeis um caráter justo pela graça de Deus, outorgando a vós graça ao preço do sangue de Cristo. Ou seja, como é que eu sei que eu creio realmente em Jesus? Eu creio em Jesus se, primeiro, eu realmente aprecio o sacrifício do Calvário e tenho certeza do preço dele, de quão grande foi, e se eu tenho uma fé inteligente, aqui está dizendo. E o que essa fé inteligente significa? Tem gente que chama a gente de perfeccionista, né? Fala, esses aí acham que não pecam mais. Mas olha, isso aqui está na lição, tá? Está na lição da escola sabatina. Uma das maneiras é quando vocês têm uma fé inteligente e compreensiva de que a morte de Jesus faz possível que deixeis de pecar. Ou seja, quem não acredita na vitória sobre o pecado, em outras palavras, não crê realmente em Jesus. É isso que a lição está trazendo para a gente. Então, já, juntando isso, né, e trazendo já para nós, para que nós saibamos se realmente cremos em Jesus, nós temos que conferir a nossa fé, uma introspecção, e ver se nós realmente valorizamos o sacrifício de Cristo quanto ele deve ser valorizado e aplicamos todo o poder possível, né, desse sacrifício em nossa vida. Amém. O moço falou tudo aí, eu só vou dar uma ênfase muito interessante nesse texto que o moço leu, que quando o Filho do Homem vier nas nuvens do céu, será que encontrará fé na terra? E o moço até citou Satanás e seus anjos. Acredita que o Deus existe, porque ele viu cara a cara e ele estremece, né? Ele sabe que Deus existe. Então, esse tipo de fé, Satanás tem mais do que muitas pessoas. Tem pessoas que não acreditam, não tem nada no céu. Deus não existe, foi uma coisa que fizeram na mente aí, mas Satanás viu, então ele acredita que Deus existe. Quando Jesus vier na nuvem do céu, será que existirá fé na terra? Essa fé que crê que Deus existe vai estar, inclusive a besta, o anticristo vai proclamar isso aí, as pessoas, todo mundo crê, não, Deus existe. Ó, tem até um homem que está curando aqui, ó, é Jesus pisando na terra. Mas é a fé que transforma o caráter, né? Como o Moisés leu esse texto, ó. Então, ó, quando você tiver uma fé inteligente, compreensível de que a morte dele, de Jesus, tornará possível que você abandone a vida de pecado e aperfeiçoe um caráter por meio justo por meio da graça de Deus, concedida a você como aquisição de sangue de Cristo. Então, quando Jesus vier na nuvem do céu, será que vai encontrar fé na terra? É fé que Deus é tão poderoso, crer que ele existe, que ele é tão poderoso porque ele pode transformar a minha vida. Amém. Essa é a fé que Jesus vai encontrar os servos de Deus, né? Os servos do Senhor. Sim.
Eu achei interessante aqui que no verso para memorizar fala: bem-aventurados são os que não viram e creram, ou seja, felizes são esses. Porque quando eu preciso de ver para crer, se torna um problema em muitos pontos. Sim. Eu nunca verei Jesus sendo crucificado, a não ser pela fé. Eu nunca verei Jesus sendo ressuscitado. Eu nunca verei Jesus andando pelas águas. Então, como é que eu acredito que isso aconteceu? Porque eu creio que esse livro foi escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, se eu não acreditar que existe, ou que existiu, esses acontecimentos foram reais, a minha vida não vai ser pautada nisso. Aí a minha vida vai ser pautada só no que eu vejo. O que eu estou vendo hoje? Engano, morte, destruição, pessoas que usam o nome de Cristo para enriquecer em cima da custa das outras pessoas. Então, isso é o que o inimigo tem trazido. Nós estamos vendo o reino de Satanás sendo implantado no mundo. Mas claro que o reino de Jesus, do qual desde a fundação do mundo já está preparado para cada um de nós, nós entendemos que em breve receberemos, se formos fiéis ao Senhor. E a foto aqui trouxe algo interessante, né? Aqui eles colocaram um cabide com um pontinho ali de interrogação. Ou seja, existe aqueles que querem encontrar um cabide para suas dúvidas, irão encontrar. Irão encontrar. Por quê? Porque a fé, ela só tem como crescer no terreno da dúvida. Ou seja, eu ainda não vi isso acontecer. Será que isso de fato aconteceu ou não? Então eu vou ter fé. Fé é baseado no quê? No que a palavra de Deus fala, no que o assim do Senhor fala. Por isso que fica o conselho: compre a lição com os comentários de Ellen Goldwhite, compre uma Bíblia inspirada pelo Senhor e vai estudar a palavra de Deus. Não fica somente lendo um livro de homens, porque os homens podem errar, Deus não erra. Ah, mas a lição da escola sabatina foi inspirada por uma mulher. Foi escrita por uma mulher inspirada pelo Espírito Santo. Não era uma mulher qualquer. Da mesma maneira que Pedro, não foi ele que escreveu da cabeça dele. João não escreveu da cabeça dele. Foi o Espírito Santo que inspirou esses homens, e por isso que há segurança em crer em tudo que está escrito na palavra de Deus. Aqui no domingo, a lição, já trazendo esse ponto, né, referente aos bem-aventurados que creram, ela vai falar um pouco sobre Abraão. De volta a Abraão. O que Abraão tem a ver com esse momento, com o evangelismo ali de Jesus na terra? Abraão, Atos 3, verso 25, tem um texto que diz assim, ó: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência será abençoada todas as nações da terra. Então, isso se cumpriu em Jesus. As pessoas são abençoadas. Todas as pessoas são abençoadas que eles aceitarem a Cristo, são abençoados, são filhos de Abraão. Aí o texto está aqui na lição aqui, ó, Patriarcas Profeta, página 121 122. Por símbolo e promessa, Deus preanunciou o evangelho a Abraão, Gálatas 3, verso 8. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. João 8, verso 56. O carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o pai, olhando para o filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. João capítulo 32, verso 24. Então Abraão, pela fé, ele viu, né, Jesus. Ele viu que havia um Redentor, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele se alegrou. E Jesus até cita: ó, vocês são filhos de Abraão, vocês creem que é Abraão? Então vocês tinham que se alegrar como Abraão se alegrava, né? Então Abraão, o pai da fé, todos aqueles que tiverem a mesma fé em Jesus, têm a fé de Abraão. Amém. Amém. O que diz também o comentário da própria lição, no começo, é que Abraão orou para que pudesse contemplar o Messias. Ele queria ver o Messias. E o que Abraão queria ver, e o que ele viu e que se alegrou, né? Porque diz ali que ele viu o meu dia e alegrou-se, Jesus falou. Abraão não viu aquilo que os fariseus queriam ver nesses dias. Os fariseus queriam ver como nós já temos falado, lição após lição, né? Eles queriam ver um libertador do jugo romano, da dificuldade humana ali. Mas Abraão, ele viu quem era Jesus de verdade. Ele viu Jesus tanto na hora do sacrifício de Isaac. Antes de sacrificar Isaac, ele viu o que Deus ia fazer. E o próprio cordeiro já era o significado de Jesus. Ou seja, Abraão entendeu
mais do que os judeus seriam capazes de entender ali, como que Jesus era um substituto do homem pecador. Então, Abraão não se enganou como os fariseus em pensar que Jesus seria um grande rei poderoso que ia vir, pelo menos inicialmente, né? Não, literalmente ele orou, aqui diz que ele levou a mais fervente oração para que antes de sua morte pudesse ver o Messias. E ele viu a Cristo e se lhe deu uma comunicação sobrenatural e reconheceu o caráter divino de Cristo. Viu o seu dia e se alegrou. Então, quando Jesus realmente faz referência a Abraão, né, eles deviam pensar, o que será que Abraão viu? Será que ele viu um rei? Aí, se eles tivessem meditado na história de Abraão, né, no cordeiro morrendo no lugar de Isaac, talvez eles tivessem uma compreensão mais exata de quem seria o Messias de verdade, né? Então, por isso que era válido Jesus usar o testemunho de Abraão sim contra eles, né? E os fariseus exaltavam muito Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Quem é você? Exatamente. Quem é você, Jesus? Nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam crer em mim. Pois é. Que Abraão falou de mim. Abraão também deu início a uma linhagem, né, que foi até Jesus. Então, uma das coisas que ali na época, os fariseus, os saduceus, eles tinham em mente é que Jesus, ele viria daquela linhagem de Abraão, né? Começou lá atrás. E interessante que Jesus, enquanto ele viveu na terra, a vida dele foi para cumprir todas as profecias messiânicas que existiam ao seu respeito, Sim. mostrando claramente que aquele que era o prometido, ele chegou. O Messias chegou. E que eu acho interessante também, que Abraão, ele deu início àquela linhagem, né? Ali com, sai do meio de sua parentela que farei de ti uma grande nação. Então começou ali com Abraão. E Deus mostrou em visão para Abraão o que aconteceria. Ou seja, qual seria o fim disso que você está começando? Seria Jesus vindo, morrer no lugar ali dos pecadores, né? E trazer a esperança para o próprio Abraão. Porque Abraão, a salvação de Abraão seria só mesmo mediante a Jesus vindo lá no futuro, morrendo pelos pecados de Abraão também. Pois é, e a mente dos próprios fariseus e dos judeus da época, ele estava tão diferente da mente de Abraão, que olha só a promessa de Deus, todas as nações serão abençoadas em ti. Os fariseus queriam a bênção para quem? Para eles. Os judeus queriam a bênção só para eles, ou seja, enquanto a gente crescer, a promessa de Abraão está sendo cumprida, mas não era essa a promessa era que todas as nações seriam abençoadas. E eles estavam se fechando. Ou seja, eles usavam Abraão como pai, na teoria, mas na verdade, na prática mesmo, eles estavam agindo bem contrário. Tanto é que Jesus falou, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Por quê? Porque Abraão me viu e creu. Vocês não agem conforme agiria Abraão. Ele até fala, vós tende por pai o diabo, depois ele fala. Sim. Eles agiam como ele, né? É interessante nesse ponto também, Mose e Alexandre, que nós conseguimos identificar isso sendo repetido hoje, na atualidade. Muitas pessoas se apegam a líderes do passado, pessoas se apegam a personagens bíblicos, pegam falas do personagem bíblico para atacar outras pessoas, mas não vivem a vida que eles viveram. É verdade. Porque aqui o próprio Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, ou seja, já que vocês estão falando de Abraão, por que vocês não vivem como Abraão viveu? E trazendo para os nossos dias hoje, existe um grande dilema, uma grande questão, né, que para mim não é uma questão. Hoje eu acredito que a igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja de Deus, por mais que tenha os seus defeitos, suas dificuldades, mas é a igreja de Deus. Mas existe uma grande questão hoje em dia, que impera aí fora, que é quem é o remanescente. Se você pegar a igreja Adventista, ou todos os grupos que saíram da igreja Adventista, ou os grupos que saíram dos outros grupos, que já eram aí decorrentes da igreja Adventista, eles vão falar que eles são remanescentes. Agora, a pergunta para mim, mais principal hoje, que Jesus faria, você vive como um remanescente? Você se comporta como um remanescente? Porque não adianta eu bater no peito e falar assim, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu tenho esse tipo de vestuário, eu não como esse tipo de alimento, mas o coração é corrompido. Irmãos, uma coisa que nós não podemos esquecer, nunca na face da terra, nunca a reforma, a consagração, ela vem de fora para dentro. Nunca. Sempre é de dentro para fora. E a maioria das pessoas, elas acham que vem de fora para dentro. Então, assim, não, eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, tudo bem. Isso faz parte do processo. Mas se não é por causa de um coração convertido, você está simplesmente querendo se valer de obras. E a obra, nós sabemos que ela não nos salva. A obra é o fruto do salvo. Quando eu estou salvo verdadeiramente, ou em outras palavras, quando eu fui justificado verdadeiramente, Jesus habita dentro do meu coração, o Espírito Santo que faz a obra dentro de mim, vai ser comum eu mudar o vestuário, eu mudar a alimentação,
eu fazer uma escolha apropriada de moradia, fazer uma escolha apropriada da verdadeira educação. Agora, quando o meu interior não está convertido verdadeiramente, não tem como aquela conversão exterior ser válida ou ser aceita. Os fariseus, nós às vezes somos injustos a ele, quando nos comparamos. Porque se nós fôssemos nos comparar com os fariseus, eu posso dizer que em muitas situações nós estamos muito pior do que eles. Muito pior, sem reserva e sem ser econômico. Por quê? Porque os fariseus, eles buscavam aplicar todo o conhecimento que eles tinham, só que eles aplicavam só na parte exterior. O interior estava totalmente corrompido. Nós já citamos aqui em outras lições, falando dos fariseus, que eles estavam ali preocupados porque fulano não lavava a mão, ou porque o outro curou no sábado, mas estava planejando no interior do coração matar Jesus, matar Lázaro. Então, olha só, o exterior estava transformado, entre aspas, mas o interior estava corrompido. Tem um texto do Espírito de Profecia, e agora eu não tenho aqui ele para poder dizer onde está, mas vocês devem conhecer, onde a serva do Senhor fala, nós estudamos nas lições anteriores aqui, que os discípulos ficaram incomodados de ver os fariseus, dos líderes da época, indo contra Jesus, porque eles olhavam e sentiam respeito por aqueles homens. Aqueles homens tinham influência até sobre os discípulos. Então, irmãos, vamos fazer uma autoanálise pessoal. Isso que eu estou querendo dizer não é para você parar e começar a avaliar o outro, mas é para você se avaliar. Será que eu não estou transformando apenas o exterior, mas o interior está corrompido ainda? Guardo ódio, falta de perdão, inveja, maledicência, a intriga faz parte da minha vida. Se nós estamos vivendo assim, nosso interior está corrupto. E o poder de Deus, isso que é lindo, Moses e Alexandre, o poder de Deus, quando ele entra dentro do interior, eu acho que essa lição vai falar isso, se eu não me engano, se não é essa, é a posterior. Fala que ele purifica. Purifica. Então, é purificador o poder de Deus dentro do meu coração. Então, não tem como Deus está dentro do meu coração e 50% está purificado, os outros 50% ainda está tudo ali imundo. Não tem como. Ou é 100% transformado por Cristo, ou não é Cristo que está dominando. Você comentou que às vezes as pessoas, nós podemos usar a palavra de Deus para defender aquilo que a gente acredita. E não acreditar na palavra de Deus e defender a palavra de Deus, mas defender aquilo que a gente acredita com a palavra de Deus, E aí, por exemplo, eu vejo pessoas, nós vemos, de vez em quando alguém de vocês já devem ter visto alguém dizer, quando alguém é ríspido assim ou chega em alguém sem saber muito exatamente do que está acontecendo, mas vê ela cometendo um erro, ou vê um grupo cometendo um erro e ataca aquele grupo com veemência, E aí alguém vai falar, irmão, você acha que esse é o melhor espírito? Ah, não, Jesus pegou o chicote e sentou o chicote em todo mundo lá também. Ou seja, eles fazem de uma atitude de Jesus uma constante da própria vida. E como tem um verso, o verso é suficiente para defender todas as vezes que você fizer aquilo. Ou seja, ele vive o chicote e se esquece, na verdade, a vida de Jesus. Ele evitou o chicote o máximo possível. Ele usou em último caso quando realmente era uma coisa que não tinha mais como manter e pela honra de Deus. Ele não sentiu raiva das pessoas. Ele não sentiu nenhuma raiva das pessoas ali. Ele simplesmente sentiu o zelo pela glória de Deus e fez aquilo. Mas o fato é que nós temos que estudar o caráter e a vida daqueles escritores da Bíblia que nós mencionamos. Seja Jesus, seja Paulo, seja os profetas, seja Moisés. Quem for, nós temos que ver como realmente era a vida dessa pessoa, E não usar pontos para defender aquilo que nós acreditamos somente. Ter esse cuidado, Eu tenho estudado um pouco a questão da mente, Tenho lido o livro Solução de Deus, do pastor Cole Stand, e tenho lido o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2, e até fica aí o conselho para cada um de vocês que querem entender um pouco sobre esse mundo, que é tão importante, que deveríamos estudar, Estudar um pouco sobre isso. E eu entendi uma coisa, que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, as nossas decisões, elas são tomadas no momento da emoção. E nós, quando tomamos a decisão, ou agimos simplesmente pautado na emoção, normalmente 100% nós erramos. Normalmente, porque nós não paramos para refletir e raciocinar. Então Jesus ali, ele não agiu na emoção. Ele não chegou ali e viu aquele pessoal ali, agora deixou a emoção tomar conta dele, foi lá, derrubou as mesas, pegou as orragas. Não foi emoção, foi razão. Foi razão. Por isso que quando você age, derruba uma mesa, ou pega umas orragas para querer bater no outro, você tem que avaliar se a sua vida, de forma primária, está de acordo com a palavra de Deus. Porque como que eu estou aí querendo agora pegar o rei para dar na costa do outro, sendo que quem precisa levar a reada primeiro sou eu? Seria uma hipocrisia da nossa parte, porque nós estamos acostumados a querer tirar a trave
né? Tirar o cisco do olho do outro e ter uma trave no nosso olho. E esse era o problema aqui desses fariseus. Eles queriam julgar a Cristo por algo que eles faziam e Cristo não estava fazendo daquela maneira. Bom, avançando um pouco aqui agora, nós vamos entrar no testemunho de Maria. Qual que é a importância, Alexandre, do testemunho de Maria para a vida de Jesus ali? Porque Maria também, ela foi uma mulher que teve uma vida totalmente transformada por Cristo Jesus e ela testemunhou ali que Jesus era uma pessoa diferente. Jesus era o Messias, né? O testemunho de Maria é bem interessante porque Jesus falou, né? Que ia ser contada essa história até a volta dele. Então foi um ato que aparentemente pequeno, mas Jesus falou, o que ela fez vai ser uma bênção, vai ser contado por muitos. João 12, verso 1 a 3, diz assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro e quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Então aí Jesus até elogiou, né? E aí tem várias pessoas que estavam ali, vários personagens, como Judas. Judas criticou, né? E aí ele vamos dar esse dinheiro para o pobre, que desperdício. Mas ele queria roubar. Nós já falamos dessa história, é uma história muito bonita, em outras lições. Valia 1 ano de salário esse perfume, então algo bem caro, né? E aqui tem um texto desejado de todas as nações, bem interessante, que fala assim: a perfumada oferta que Maria pensava em oferecer ao corpo inanimado do Salvador derramou sobre ele vivo. Então ela tinha a intenção de preparar o corpo de Jesus, mas ela já fez naquele momento, de gratidão por muitos pecados foi perdoado dela. Né? No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. E ao descer as trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato, a mostra de amor que seus remidos teriam por ele. Então é interessante, né? A maioria das vezes as pessoas pediam para Jesus, nunca davam alguma coisa para Jesus, algum presente. Esse foi um presente que Jesus ficou muito feliz, né? Porque é duro, né? Você só criticar, você faz as coisas boas, só criticar, as pessoas só pedem, nada dão para você. Então essa mulher fez esse ato, ele ficou muito feliz, né? E aquele perfume é um símbolo, né? Do perfume, da fragrância do Espírito Santo, o que Jesus iria fazer, né? E essa história chega até nós, ó. Então tudo que a gente for fazer, irmãos, para Jesus, pode ser coisa pequena ou coisa grande, se a gente fazer de coração, Jesus se alegra. Tem uma criancinha, né? Jesus se alegra muito. E na verdade tem muitas lições nessa história de Maria, né? A primeira coisa que eu achei interessante foi que ela comprou aquele perfume para quê? Vocês sabem, né? Era para embalsamar o corpo de Jesus, ou seja, ela realmente acreditava que Jesus estava perto de morrer. Sim. Senão não teria comprado. Tanto é que o texto aqui fala que de repente o pessoal começou a falar que ele ia virar rei. Então ela falou, não, então, em vez de eu jogar no corpo dele morto, eu vou jogar agora para ungí-lo talvez até no coração dela, né? Porque não era uma cerimônia oficial, mas ela queria honrar o seu rei. E ela, sem saber, ungiu Jesus para o sepultamento. Ou seja, antes dele morrer, ela mesma o ungiu. E tem um texto muito bonito aqui que diz o seguinte, eu achei bem interessante. É um antes do que você leu. Maria não tinha completa noção do significado do seu ato de amor. Não podia responder aos seus acusadores. E não saberia explicar por que havia escolhido aquela ocasião para ungir a Jesus. Ou seja, ela nem sabia por que ela estava fazendo aquilo, mas olha que bonito. O Espírito Santo tinha planejado por ela e ela obedecera a seus impulsos. A inspiração não se detém para dar motivo. Como uma presença invisível, ela fala à mente e move o coração para agir. Ela é sua própria justificativa. Ou seja, ela não tinha uma explicação para aquilo. O que ela poderia dizer para Judas? Realmente esse dinheiro, esse aqui era muito caro e tal. O que ela ia dizer? Ela simplesmente não tinha justificativa, porque quem tinha planejado era o Espírito Santo que tinha planejado aquilo por ela. Olha só que bonito. E tudo isso porque ela, com humildade, ela quis homenagear o seu Salvador. Né? E como o Alexandre disse, Deus honra essa vontade, esse desejo. E Deus usou ela de uma maneira que, como está escrito, a história dela nunca deixou de ser contada até hoje. Então,
que nós nunca pensemos que os atos pequenos da vida não têm importância, certo? Apesar de que, se nós formos ver, pelo menos pessoalmente para ele, isso não era um ato tão pequeno assim, né? Para Jesus, o que era um perfume? Para o dono do universo, perfuminho é o quê? Nada. Mas ela deu tudo que ela podia dar. E Jesus aceitou isso e ela se tornou um símbolo daqueles que acreditam em Jesus. E na lição aqui, inclusive, né, a lição de segunda foi dedicada a ela, como uma das pessoas que creu em Jesus realmente, e testemunhou dele. Eu seja louvado pela vida dessa mulher, porque naquele momento ali, quando eu começo a avaliar a vida de Jesus, principalmente com a ótica de João, né, de Marcos também, mas de João, nós conseguimos identificar que poucas pessoas conseguiam entender o que estava se passando. Poucas pessoas conseguiam entender realmente o que Jesus estava falando. E essa mulher, ela entendeu. Ela entendeu que Jesus falou que ele iria morrer e ela comprou esse perfume para, no caso ali, passar no corpo de Jesus. Enfim. Agora, o que eu achei interessante também é que nós temos uma capacidade de pensar diferente uns dos outros. Nós não somos robozinhos que todo mundo pensa igual. Nós temos essa capacidade de pensar diferente e isso é válido, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é nós começarmos a imaginar que a nossa capacidade de pensar é melhor que a do outro. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço é mais sábio, é mais inteligente do que o outro. Então aqui aconteceu uma cena inusitada. Se nós olharmos de cima aqui, nós vamos ver o quê? Todo mundo praticamente ali julgando e criticando aquela mulher que teve um desejo, ou seja, que teve uma ação inspirada pelo Espírito Santo de Deus e Jesus aceitando aquilo que ela estava fazendo. A lição mesmo coloca aqui, ó, interessante, no meio da lição, da nota fala, um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas. Ou seja, Deus conhece a minha mente, Deus conhece o meu coração. Nesse caso, na festa de Simão, Jesus sabia o que havia em Judas. João é criterioso em mencionar quem era Judas, um ladrão egoísta. Então, quando eu empresto aqui essa passagem e começo a avaliá-la, para pensar, Jesus sempre foi um homem simples, um homem que andava ali com as suas sandálias, com seus pés empoeirados, junto com 12 homens simples. 12 homens simples, por mais que tinham homens ali que já tinham sido cobrador de impostos, homens ali que se achava, né, o mais sábio do mundo, que nem Judas, mas eram homens simples, de fato não eram pessoas que tinham grandes posições, como Nicodemos, como os grandes líderes da época. Então, aqueles homens olhando aquela cena, eles podem ter pensado assim, que desperdício, que é o que a Bíblia coloca aqui. Que desperdício, jogou todo esse dinheiro, mais de um ano de trabalho, jogado fora, não sabe quanto custa, não sabe quanto vale. Agora a pergunta vindo para nós, será que nós não fazemos igual? Em algumas ocasiões, onde eu tenho meu parceiro, colega de ministério, sobe lá no púlpito pregar e começa a pregar lá, e às vezes eu falo assim, puxa vida, poderia ter pregado dessa maneira, e o pessoal ia entender melhor. Ou seja, eu estou usando o meu dom de pensar para poder me exaltar, achar que eu sou melhor do que o outro. E aqui Jesus fala, e aqui a lição fala, Jesus sabe o que existe nas pessoas. Jesus sabe o que existe no coração. E eu fico pensando, como aquilo foi maravilhoso para Jesus, né? Ver que aquela mulher simples estava atendendo ali uma necessidade do coração de Jesus, que era afeto, reconhecimento. Avançando um pouco mais aqui, agora acho que esse ponto aqui seria o mais contraditório, né? Ou seja, o mais, como é aquela palavra quando tipo uma oposição? Paradoxo. Paradoxo, essa é a palavra. Porque os judeus que se diziam filho e povo de Deus, rejeitando a Jesus, ou seja, querendo matar Jesus, e agora um pagão querendo inocentar Jesus. E a lição vem falando aqui, o testemunho involuntário de Pilatos. O que vocês têm para poder comentar sobre essa parte? O testemunho involuntário de Pilatos é interessante que, eu vou ler João 18, verso 38, ó. Perguntando-lhe Pilatos que é a verdade, tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Eu não vou ler o texto, mas tem um texto aqui, ó, a mulher de Pilatos, ela teve um sonho, né? Que Jesus era um enviado, Messias, era um homem santo. E ela avisou ele. Quando chegou esse aviso para ele, ele tremeu. Esse homem aí, e ele viu, né, que nesse homem, ele
já era acostumado a lidar com bandido. É igual um policial de 40 anos, um juiz já conhece. Esse cara é um bandido. Só pelo jeito dele falar, conversar, eu já sei. Mas ele viu, opa, esse camarada aí é diferente. Ele não, esse camarada é inocente. Não, vou libertar ele. Aí nós vamos saber pela história mais pra frente que ele foi como chantageado. Ó, se você libertar, não vamos falar pro César, hein? Você tá protegendo esse camarada aí, né? Então ele foi que meio que covarde. Ele sabia que Jesus era uma boa pessoa, não tinha crime algum, que Jesus estava sendo entregue por... Os fariseus tinham inveja de Jesus, era por inveja, né? Ele sabia disso. Mas, depois, mais para frente, nós vamos ver que ele lavou as mãos, né? Então ele falou, eu vou ficar neutro nisso aí. E a morte fala que é uma abominação. Neutralidade em tempo de tomar decisão. É uma abominação. E Pilatos, coitado, rejeitou Jesus por amor ao mundo, amor ao cargo dele, né? Porque ele poderia perder o cargo, mas poderia abraçar Jesus, né? Na verdade, é interessante ver que uma diferença entre Jesus e os judeus, e especialmente os líderes, era que Pilatos não tinha um preconceito acerca de Jesus. Ele não sabia muito, ou seja, ele não esperava nada. Qualquer coisa podia acontecer. E aí justamente ele se chocou em ver que era algo muito diferente do que tinham falado para ele, né? Agora os fariseus, eles já tinham visto tudo contrário do que eles falavam, mas eles tinham o seu preconceito. E aqui eu vejo um grande problema. O preconceito, eu acho que é um dos maiores problemas até hoje dentro do adventismo. E o que é preconceito nesse caso? Eu não estou falando de racismo, não estou falando nada disso. Eu estou falando quando nós vamos conversar ou estudar a Bíblia com ideias pré-concebidas já na nossa cabeça. Só que esses dias eu li um texto de Ellen White, não vou encontrar aqui, que ela diz que nós deveríamos nos esvaziar de toda a ideia pré-concebida antes de abrir a palavra de Deus. Ou seja, quer dizer que então eu sou adventista, então eu vou usar todos os preconceitos adventistas na hora de estudar a palavra de Deus. É óbvio que nós temos guias claras na palavra de Deus, mas existem coisas, por exemplo, é aquele caso citado já de clichê, né? Os 144 mil, é literal ou simbólico? Aí eu abraço a minha ideia e vou pegar para estudar. Será que é essa a maneira certa de fazer? O certo mesmo é nós chegarmos e falar o que a palavra de Deus está dizendo, né? Se os judeus tivessem feito isso, eles teriam estado numa situação parecida com a de Pilatos, pelo menos em perceber realmente que aquele era o Cristo e ter vontade de libertá-lo. Mas como o preconceito deles ele esmagou as evidências de que Jesus era o Cristo, eles foram até as últimas consequências para matar Jesus, né? Enquanto isso, Pilatos mandou pregar lá na cruz. Esse é o rei dos judeus. O próprio Pilatos. Tem até aqui no rodapé, ó, uma aplicação para nós, ó, porque a pressão popular, né, fez com que Pilatos crucificasse Jesus, mandasse para crucificar. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Ser correto? É uma pergunta, né? Então, muitas vezes a pressão popular, puxa, quantas pessoas estão? Tem até um texto da Moate que eu vou parafrasear, que eu não sei citar ele, que fala assim que as pessoas vão ver um grupo pregando um assunto, mas que homens grandes estão aí? Quem são os teólogos? Quem são os homens capacitados? Aí vai ver um pequeno povo humilde, assim, comparado com os teólogos, sem doutores, sem informação alguma, aí não vão acreditar, porque não tem aquela multidão. Quem que são os pastores? Quem são os teólogos que estão com esse povo aí? Já teve até gente que falou, irmão, mas quem é os líderes grandes que estão no IAG, assim, pra gente, pô. Então as pessoas querem ver alguém grandão dando o aval, aí sim, aí nós vamos crer. Então é perigoso ir com a multidão, porque a multidão eles crucificam. E dias antes estavam Jesus, Hosana, filho de Davi, depois crucificam, dias depois. Misericórdia. Pois é, e no caso de Pilatos, até nós vemos aquilo que nós já citamos no começo, sobre que crer não é a mesma coisa que ter fé. Pilatos realmente creu que Jesus era diferente do que eles falavam. Tanto é que ele só condenou Jesus porque ele tinha medo. Se não fosse isso, só que a fé ela também expulsa o medo. Não tem fé onde tem medo. Então, Pilatos creu assim como Satanás creria, sabendo quem ele era, apesar de ter um pouquinho mais de humanidade no coração, né, de sentir que não era para ele passar por aquilo. Mas mais uma vez, para nós nos mantermos, num caso como o Alexandre citou aí, né, nós temos que cultivar a fé, não apenas pensar, não, eu creio em Jesus, amém, eu creio. Eu não sei se você já viram essas pessoas, né, que você fala, não, eu tenho muita fé em Deus, eu tenho fé em Deus. Não tem ideia do que é fé. Popular, né? Mas eu acredito que Deus existe, basicamente eles estão dizendo. Popularzão. Pois é. Eu marquei uma pergunta aqui que eu achei interessante fazer para nós refletirmos um pouco, né?
tanto para nós que estamos aqui, como para vocês que nos acompanham em casa também, é o porquê Pilatos não conseguiu fazer o certo mesmo sabendo o que era certo. Então essa pergunta eu fiquei refletindo um pouco sobre ela hoje cedo, e eu cheguei na conclusão que Pilatos não conseguiu fazer o que era certo, mesmo sabendo o que era certo, pelo mesmo motivo que nós não conseguimos. Por que você e eu, às vezes, não conseguimos fazer o que é certo, mesmo sabendo o que é certo? Ou seja, frente a uma discussão, você sabe que o mais certo, às vezes, é você abaixar a bola, você ficar quieto, sair fora, sair como humilhado, mas você quer continuar ali, você quer sair como vencedor. E o vencedor, dentro de uma discussão, muitas vezes secular, ele é o perdedor para Deus. Então, eu cheguei numa conclusão que o maior problema é porque a nossa mente, ela está treinada, ou ela se desenvolveu fazendo certas coisas. Nós, desde novo, somos muito prontos a debater, a exaltar a nossa visão, a nossa ideia. É o eu gritando dentro de nós, é porque o eu ainda não morreu. Então, a coisa mais certa de se fazer, frente a algumas ocasiões, é você sair como uma pessoa que foi derrotada, como que não sabe, porque aí você estará treinando para momentos mais complicados lá na frente. Por que Pilatos não conseguiu fazer o que era certo? Porque a Ellen White cita que Pilatos era um homem corrupto, Pilatos era um homem mau. Nós não podemos achar que Pilatos era um bom homem só porque ele olhou Jesus ali e falou assim, olha, não tem nada de mal nesse homem. Ele identificou que não tinha nada de mal naquele homem porque o Espírito Santo estava fazendo a última investida sobre aquela alma. O Espírito Santo estava trabalhando fortemente pela última vez para que Pilatos decidisse pelo lado da verdade. Assim como ele trabalhou fortemente no coração de Judas, na Santa Ceia, quando ali no lava-pés, assim como ele trabalha no meu e no seu coração. Eu não sei qual será a última oportunidade, mas eu sei que sempre temos muitas oportunidades. Deus, ele dá oportunidade diária para nós de decidir entre o certo e o errado. Então, o que eu aconselho, que a Bíblia aconselha para nós? Se nós pegarmos a Bíblia, vamos ler lá? Está lá em Filipenses. Filipenses 4, vamos ler aqui, vamos ler o 7 e o 8. O 7 fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Olha o 9, vamos ler o 9 também. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então aqui Paulo exortando a essa igreja, ele fala, todas essas coisas que vocês vistem em mim, fazei. Por quê? Porque o Deus da paz estará convosco. Agora, irmãos, é impossível nós termos boas respostas, nós tomarmos boas decisões, nós termos decisões puras do lado da verdade, se nós só pensamos em coisas ruins, se nós só fazemos coisas ruins. Então, Pilatos, naquele momento ali, onde o Espírito Santo trabalhou fortemente com ele simplesmente decidiu baseado naquilo que era o costume da sua vida. Ou seja, se tem algo que põe em risco o meu poder, se tem algo que põe em risco a minha posição, eu vou me acovardar e vou tomar a decisão para o lado errado, mesmo que eu sei que é errado. Agora, será que dentro da nossa igreja, será que dentro da nossa casa, será que dentro da nossa sociedade, nós estamos tomando decisões dessa maneira, desse nível? Eu sei que isso vai me prejudicar, então eu vou me acovardar, eu vou tomar a decisão do lado errado aqui. Ou vou fazer como o Alexandre falou ali, eu vou ser neutro. Eu vou ser neutro, porque se eu for neutro, eu não vou nem atrapalhar lá e nem atrapalhar aqui. Deus abomina a neutralidade. Porque a neutralidade é covardia, simplesmente para não atingir ou para não modificar a sua posição frente à sociedade. Então, eu vejo, moços, que muitas vezes as nossas decisões erradas, Alexandre, elas são baseadas pelo medo da perca ou da nossa reputação ser manchada. Mas se eu falar isso, o que vão dizer de mim? E aí a nossa reputação é simplesmente uma afeição que nós temos por pessoas que nem estão aí com nós. Aquelas pessoas ali, elas estão assim, eu vou ficar de olho no Alexandre, ele está lá no IAG, mas se ele falar qualquer coisa, eu já vou criticá-lo. Se o moço fazer isso ou fazer aquilo, para mim ele já é um apóstata. Então, são pessoas que, ou nós vivemos para agradar a vida delas, ou nós vamos ser inimigos.
Então, eu acho que o maior erro de Pilatos foi esse. Ele teve medo de perder a posição e, naquele momento que ele se deparou com a verdade, ele simplesmente agiu com o que era comum da sua vida. E uma coisa importante se lembrar é que isso nunca dá certo, tentar guardar a reputação. Nunca dá certo. No caso de Pilatos, logo depois ele teve problemas lá também, que o povo judeu era um povo problemático. Ele foi mandado embora e passou tanta aflição pelo que fez que se suicidou depois. Se tivesse ido a favor da consciência, olha o que não poderia ter acontecido. Eu acredito que se ele tivesse ido a favor da consciência, mesmo ele perdendo a posição, sofrendo um pouco, porque aquilo ali não é assim, agora eu não vou sofrer nada. Não. Ele poderia sofrer, passar por essa situação, mas nunca acho que ele perderia sua vida como ele perdeu. Porque se ele tivesse aceitado Jesus ia fazer a limpeza no coração dele. Exatamente. Amém. Avançando um pouco mais aqui, agora nós entramos num testemunho de Tomé. Tomé também é outro ponto interessante, né? Bem interessante. Tomé era um discípulo, mas que também a fé dele não pode nem sequer comparar com fé, porque se for do tamanho de um grão de mostarda tornará grande, ele tinha que ver para crer. Alexandre, o que você tem para nós aí, e Moses também, sobre esse tipo de fé que precisa ver algo para crer? Eu preciso que agora chova só na minha terra e não chova na terra do vizinho para mim crer. Eu preciso que o meu anjo apareça e conte para mim crer. Isso é perigoso? O que você acha sobre isso? Muito perigoso. Muito perigoso, porque a pessoa se baseia em evidências, ela quer ver alguma coisa. Claro, eu vou ler até um texto aqui, que Deus mostra evidências, mas ele não tira o ponto da dúvida, da pessoa acreditar, né? Se tudo que a pessoa pedir, Deus mostra, aí... Nós não precisa ter fé para nada. Não precisa ter fé A fé é justamente acreditar naquilo que você não vê. Sem isso, se eu vejo tudo que eu creio, eu acredito que essa caneca existe. Claro que existe, eu estou pegando a caneca. Agora, se alguém me disser que ali no chão tem uma caneca e tem uma mesa no meio do caminho, eu não estou vendo, aí é necessário fé, né? Aí é interessante que os apóstolos aqui viram a evidência de Jesus ressuscitado e apareceu Jesus, só que Tomé não estava. Aí o que Tomé fala? Não, só se eu tocar, aí vou crer. Ele não está crendo nos irmãos dele ali, nas evidências. Aí tem um texto aqui embaixo, ó. Caminho a Cristo, página 105. Deus nunca pede que criamos sem que nos dê suficiente provas sobre os quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseia em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvidas. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Olha, isso é importante. Nossa fé é baseada nas evidências. E nós temos hoje Bíblia e Espírito e Profecia, né? Nós adventistas, sétimo dia, louvado seja Deus. E transformação de pessoas, tal. Mas nunca em demonstrações. Porque as pessoas... geralmente o pentecostalismo... os pentecostais gostam muito de essa demonstração, né? Você não é batizado pelo Espírito Santo, por quê? Qual é a evidência? É porque você não fala em língua, você não roda, então você não é batizado pelo Espírito Santo. Então tem que ter alguma coisa. E a gente sabe que é uma demonstração de uma pessoa que teve uma conversão, a pessoa andando assim como Jesus. Amor a Deus, amor ao próximo, andando em santificação. Isso é evidência da pessoa convertida, não demonstrações. A pessoa fica rodopiando, e até hoje tem até aqueles relatos de não, o irmão está vendo alguma coisa, é porque ele é convertido. Se ele não vê, é porque ele rejeitou. Então as pessoas querem essa evidência de ver. E o anticristo nos últimos dias vai mostrar bem isso aí. Se fosse assim, Tomé estaria certo, né? Sim. Tomé estaria certo em ter falado, não, eu só acredito se eu ver. Então se eu ver, é porque eu tô bem. Então o perigo é esse aí também, dessa fala, porque as pessoas vão dizer, irmão, você viu Jesus? Eu vi. Eu quero que ele apareça para mim. E se pode ser que seja um inimigo? O inimigo aparece para você mesmo, como anjo de luz. Aí pronto, aí você vai acreditar porque viu. Agora tem uma coisa que é intrigante, né? Que vocês estão colocando aqui e eu estava refletindo. Naquilo que está claro, que está escrito, que a pessoa está vendo, ela não crê. Agora naquilo que não está claro, naquilo que ela não viu, naquilo que não é o correto, aí ela crê. Ou seja, porque tem um irmão lá em tal lugar que está tendo visões agora, mas não tem base nenhuma na Bíblia. A Bíblia não relata que nós teríamos um outro profeta falando essas coisas. Mas eu creio. Como nós temos aí outro... Exatamente, tem outros profetas aí, que estão surgindo, cada semana surge um profeta diferente. E dentro do adventismo, ou seja, dentro dessa visão, né, do adventismo, tem pessoas que se dizem ser profetas aí.
Tem aí grupos em Brasília, tem grupos em vários lugares, e as pessoas acabam acreditando. Agora, naquilo que está escrito, revelado, que foi o profeta que diz, não, isso aí eu não creio, isso aí é... Tem um relato bem interessante que as pessoas dizem assim, ó, de vez em para a palavra de Deus, não, eu vi um anjo com um chapéu, então, baseado agora, todo mundo tem que usar o chapéu, porque eu vi um anjo de chapéu. Então você vê, a pessoa está baseada no que viu. E quem vai tirar isso? Irmão, o espiritismo, ele é forte. A Mama White fala que é um poder de Satanás mais poderoso. O espiritismo é forte porque as pessoas veem. Eu conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, só coisas íntimas a gente sabia, ele falou para mim. Então é ele, eu vi. Então quem vai tirar isso da cabeça? Se não tiver na palavra de Deus, vai crer. Porque vai falar coisas que só você e sua esposa falavam. Então, quem que vai tirar isso da sua cabeça? Só pela palavra de Deus, porque você vai falar mesmo, você vai Um conversar. detalhe importante, né, é que sempre que na própria Bíblia, não acho que não sai do assunto, né, mas sempre que na própria Bíblia havia esse tipo de aparição assim, ou demonstração, tinha um propósito claro para aquilo, né? E não era que a pessoa cresce. Não era, agora você tem a certeza, eu estou confirmando de que você realmente está certo, porque eu apareci para você e Deus me mandou aparecer para você saber disso. Nunca existiu isso. O anjo vem dar a mensagem, Daniel, 2.300 tardes e manhãs e tal. É assim. João, o cavalo, é assim, mostra a visão, escreveu, é isso. Agora, nós vemos um exemplo da Bíblia, alguém falando, não, realmente, eu estou com Deus, eu creio porque eu vi um anjo. Isso nunca pode ser um sinal de que Deus está conosco. Porque como nós falamos, como o Alexandre falou, né? O espiritismo vê coisas direto, né? É o cotidiano deles. E qual é a nossa segurança? A segurança que Tomé devia ter tido. A única segurança de que você está com Deus é seguir a palavra de Deus. Tomé podia ter acreditado nos profetas que falavam sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Devia ter acreditado no próprio Jesus que falou que ia morrer e ressuscitar. E nos discípulos que confirmaram os dois anteriores, nas mulheres que falaram do... Olha o tanto de testemunhos que teve. Sim. E a Bíblia nos traz uma segurança, né? Se tem várias testemunhas, é algo que é digno de ser aceito. E ainda mais que todos eram confiáveis. Jesus não era confiável? O próprio Jesus que ele queria ver não era confiável? Os irmãos que andaram com ele todo esse tempo não eram confiáveis? Não, ele tinha que ver. E por mais que Jesus se mostrou para ele hoje é um exemplo daquilo que nós não devemos ser. Ele não é um exemplo daquilo que nós devemos buscar. Sim. Jesus fala, você creu porque viu? Pois é, bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Sim. Então, que nós também busquemos isso, né? E aqui a pergunta faz no final, a lição. Se alguém te perguntasse por que você crê em Jesus, o que você responderia? E isso cada um de nós tem que ter no nosso coração. E eu espero que nenhum de nós e dos nossos irmãos tenha em seu coração, eu creio porque eu vi alguma coisa sobrenatural. Coisas sobrenaturais, anjos e demônios fazem. Mas eu creio porque Jesus mudou a minha vida. A palavra de Deus tem efeito em minha vida. Porque ela faz a diferença em minha vida, porque eu vejo isso também na vida dos outros. Porque as profecias já se cumpriram. Isso é a base verdadeira, né, para a nossa fé. Não aquilo que nós vemos. Amém. Bom, já foi dito aqui, né? E eu quero novamente dizer, sem querer ser redundante, Caminho a Cristo, página 105, diz assim, nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Então, aqui fica um desafio para cada um de nós. Nós temos que combater essas coisas. E combater em que sentido? Primeiramente, não crendo. Segundo ponto, né? De forma primária, não crendo. De forma secundária, não divulgando. Não dando publicidade para essas coisas. Porque fulano disse que viu um anjo lá em tal lugar. Nós não temos que dar publicidade a nada disso. Se é de Deus, é entre Deus e a pessoa, como o Moses colocou bem colocado. Se é de Deus, Deus tem ali um propósito definitivo para aquilo, para aquela ocasião e para aquela pessoa. Eu não creio que hoje, não é que Deus não pode, mas eu não creio que Ele vá fazer, porque Ele deixou muito bem explicado na palavra do Senhor. Então eu não creio que Deus vai mandar um anjo para uma pessoa determinada em tal lugar, que vai trazer uma nova doutrina para nós seguirmos. O que Deus deixou para nós seguirmos está na Bíblia e no Espírito de Profecia. Por isso que precisamos confiar em Bíblia e em Espírito de Profecia. É a única base segura. Irmãos, eu já disse aqui uma vez, eu vou repetir de novo. Existem livros bons que nós podemos ler. Claro que existe. Existem alguns livros aí que não são do Espírito de Profecia, o IAG aqui oferece. Não só porque o IAG oferece é bom, mas tem outros livros que a Casa Publicadora oferece que é bom. Tem outros livros que outras editoras oferecem que é bom, que nem, vamos colocar, livro dos pioneiros. Tem livros dos pioneiros que trazem ensinamentos maravilhosos. Só que seguro como Bíblia e Espírito de Profecia não existe outro.
Ah, porque Ellen White diz que fulano escreveu um livro, o livro é bom. Tá, mas não significa que aquele livro é inspirado. Ela nunca disse que aquele livro é inspirado. Então, muitas pessoas têm entrado em situações complexas porque não têm estudado a Bíblia e o Espírito de Profecia, mas têm estudado outros livros de autores que, por mais que foram pioneiros, não eram a voz do Espírito de Profecia falando. A única segurança que tem é Espírito de Profecia e Bíblia, está escrito. Nós entendemos lá em Apocalipse, fala o quê? É necessário que profetize? Outra vez, deveria ter um profeta. Então, quem foi esse profeta? Baseado no que a Bíblia relata para nós e baseado numa ligação entre Bíblia e os escritos, nós entendemos que é Ellen White com todos os seus escritos. Agora, vem aqui dizer, o Kellogg, que foi até apostatou depois, escreveu vários livros, mas era inspirado? Não. Wagner, Jones, como é o nome do outro? Uriah Smith e vários outros. Não estou querendo tirar aqui dizer que os livros deles não eram bons. Eram bons, só que eu posso crer 100% nisso? É óbvio que eu não posso crer 100% nisso, né? Na Bíblia, Espírito de Profecia, eu sei que eu posso crer. Agora, o resto tem que fazer como o Paulo falou. Avalie tudo e retenha o bem. E no caso, né, Deus permitiu que na Bíblia se fosse colocado muita coisa, mas tem muita coisa que Deus não permitiu que fosse colocado. Por que, por exemplo, os apócrifos não estão na Bíblia? Porque de alguma maneira eles não podem ser uma regra de fé. Só que muita coisa do que está na Bíblia, por exemplo, o próprio Davi, e isso eu quero que entendam bem, né? Tem um texto de Ellen White que diz que ele foi entendendo aos poucos o caráter de Deus. E está registrado nos Salmos momentos em que Davi estava falando e ele não entendia 100% ainda o caráter de Deus. Isso está ali para nossa instrução. Agora imagina que alguém escreve algo agora e fala que Deus é uma profecia de Deus que ele tem que ser seguido. E a pessoa ainda não tem um conhecimento adequado de Deus, e na verdade pode estar se enganando, qualquer coisa pode estar acontecendo. E nós colocamos aquilo como, não, aquela pessoa uma vez falou algo que era inspirado, então tudo que ela falar agora é de Deus, tudo que ela falar. Na verdade não é assim, né? O próprio Deus filtrou aquilo que pode estar na Bíblia e o que não pode. É desse jeito, tudo que está na Bíblia é porque Deus permitiu estar ali. Partindo para o último dia aqui, nós vamos falar sobre o nosso testemunho de Jesus. Mas só queria dizer um último ponto sobre isso que nós estamos falando aqui, é que assim, eu tenho certeza no que eu vou dizer referente ao que eu tenho olhado, tenho assim, visto nos últimos dias, que isso se torna um fato. Se o Alexandre hoje aqui pegar e falar assim, não, olha, eu entendi que é assim, Apocalipse o Severino está pregando errado, não sei o que está errado, fulano está errado, e aí é assim, pega um texto aqui, pega um texto lá, vai ter seguidores. Vai ter pessoas que vão olhar para o Alexandre, que gostam do Alexandre e falar assim, olha, rapaz, realmente o Alexandre está certo. Mas não vai nem sequer estudar para ver se o que você está falando é verdade. Isso você, o Moze ou qualquer outra pessoa. Então, irmãos, não confie no que o homem fala pela sua própria segurança. Não é porque nós estamos falando que você tem que confiar em uma pessoa ou eu não tenho que confiar em outra, não. Não confie no homem pela sua própria segurança. Em que sentido não confie no homem? Tudo que você escutar alguém pregando ou falando, faça o que a Bíblia fala. Avalie pela Bíblia. Se ele não passar no filtro da Bíblia, descarte-o. Descarte, porque não tem segurança você crer em algo que não passou pelo filtro da Bíblia. Ah, mas a Bíblia está falando que tem que ir para a direita. Ah, não, mas fulano falou que pode ir um pouco para a esquerda. Ué, você vai ficar com quem? Com a Bíblia, é óbvio. Inclusive, a próxima lição que nós vamos estudar, vai falar um pouco sobre isso. Nosso testemunho de Jesus. Eu acho que esse é o testemunho mais forte, né? Mais forte é Jesus mesmo testemunhando a respeito dele. O testemunho fala para nós ler Mateus 24, que é as evidências ali das profecias cumpridas que Jesus profetizou e aconteceram. É uma evidência para nós poderosa, Daniel, Apocalipse, né? É o nosso testemunho, e isso nós devemos contar para as pessoas, alertar, e as pessoas têm que acreditar, e Deus deixa. Daniel capítulo 2 é um exemplo. Começou, Babilônia, Nabucodonosor vem vindo. Cada queda de cada reino ali, eu cumpri a profecia. Então, nós temos essa evidência na palavra de Deus. Eu vou ler um texto rapidamente aqui. The Gospel Herald, 1º de agosto de 1900. Temos uma obra muito importante a fazer, obedecer a Cristo e dar o testemunho dele. Ele disse a seus discípulos, e vocês também darão testemunho de mim, porque estão comigo desde o princípio. Os discípulos deveriam ser honrados ao darem o testemunho da missão de Cristo. Eles estiveram com ele constantemente e adquiriram um conhecimento muito valioso para transmitir aos outros. Não podemos estar pessoalmente com Cristo como estavam seus primeiros discípulos, mas ele enviou o seu Espírito Santo
para nos guiar em toda a verdade. E por meio desse poder, nos dá também, podemos dar testemunho do Salvador. Então, podemos dar o testemunho do Salvador através do Espírito Santo, que ele nos fala, nos mostra, transforma nosso coração, e as evidências da palavra de Deus. Sempre, irmãos, é o testemunho da palavra de Deus. Nós temos Bíblia, Espírito de Profecia, inspirado, nós precisamos algo a mais. Porque tem tanta luz. Para que nova luz? Que nova luz? Nova luz só se for aquela luz velha que é nova para mim. É nova para mim, mas já foi falado para os homens lá atrás. Nós temos luz poderosa de tudo quanto é assunto. Que assunto mais nós queremos, né? Então nós devemos testemunhar para as pessoas, né? É que nós temos que começar a seguir a luz que nós temos, né? Sim. Esse que eu acho que é o ponto principal. Mas, uma coisa que eu também acho interessante, aqui a pergunta que a lição nos traz, né? É que o que nós temos hoje que as pessoas não tinham na época de Jesus? O primeiro, realmente, é as profecias que foram se cumprindo. Como nós podemos estudar a Bíblia, ver que todas as profecias se cumpriram, no próprio Jesus, inclusive. E nós também temos aquilo que acontece hoje ainda. Tem uma frase do Rodrigo Silva que ele sempre usa que eu acho interessante. Ele fala bem assim: você chega num presídio, joga um livro de um filósofo lá dentro, depois de um ano você volta e vê se mudou alguma coisa. Agora você vai lá e dá uma Bíblia para os presos e volta depois de um tempo para você ver se mudou alguma coisa. Ou seja, a palavra de Deus em si mesma, ela tem poder. Ela transforma as vidas. E tanto é que o Espírito de Profecia nos fala que a maior evidência da realidade da Bíblia, do cristianismo, é justamente a transformação que causa na vida das pessoas. Ninguém muda a vida por causa de um livro qualquer. Mas agora a Bíblia faz as pessoas mudarem de vida. Faz elas perceberem, assim, literalmente, conversão, mudança de rumo. Eu estou indo aqui e do nada, um conhecimento me fez isso aqui. Isso é poder. É um conhecimento que tem poder. E é por isso que nós podemos também acreditar na palavra de Deus. Nós temos muitos testemunhos e é importante, inclusive, contar testemunhos para isso, para fortalecer a fé dos nossos irmãos. E nós mesmos, na nossa experiência como convertidos, também temos testemunhos de que Deus tem nos guiado, né? E cuidado de nós. E, se queremos dar ainda mais testemunho ao mundo, qual é o maior testemunho de acordo com o Espírito de Profecia? É uma família bem ordenada. Sim. Um pai que trata bem a mãe, uma mãe que trata bem o filho, todos se tratando como se fosse num ambiente celestial, não é algo da terra, isso não acontece por aqui. Por acaso isso não vai acontecer em nenhum lar. O único lar onde a paz reina e onde realmente existe um espírito abnegado é um lar onde a palavra de Deus teve efeito. E isso também é uma grande prova do cristianismo, né? De que nós podemos acreditar no poder de Cristo. Amém. Bom, muito relevante tudo isso que nós estamos comentando, né? Eu acredito que o poder de Deus é o único meio de transformar uma vida. Por isso que até estudando o livro Solução de Deus e fazendo a ligação com a Bíblia, claro, como eu acabei de dizer e orientar, nós encontramos ali Colin Stange, né? Ele foi um psiquiatra, um médico, então uma pessoa que se dedicou muito, um homem muito estudioso. Então ele era australiano e aí ele foi chamado para ser diretor de uma faculdade, de uma escola nos Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele viu que a cultura era totalmente diferente. Então, para tratar daqueles problemas mentais daquela cultura, a maneira tinha que ser outra. Ou seja, o que ele aprendeu na Austrália não seria aplicável nos Estados Unidos. Em outras palavras, e avançando a história, ele entendeu que a única maneira de transformar a mente ou de organizar a mente realmente era o que a palavra de Deus dizia. A segurança está na Bíblia. E no Mente, Caráter e Personalidade, no terceiro capítulo, lá fala assim, que a psicologia correta é bíblica. É bíblica. Então, o que eu chego a concluir? Claro que aqui nós não estamos falando de uma pessoa que já está com problemas, né, físicos, falta de vitamina no corpo, falta de alguma coisa. Estamos falando de pessoas que estão com pensamentos desequilibrados. Pensamentos errados levam você a ter uma mente doente, uma mente sofredora. Mesmo praticando a reforma de saúde. Mesmo praticando a reforma de saúde. Se você tem um pensamento errado sobre uma pessoa, ou errado sobre uma doutrina, um exemplo, a doutrina é que existe um inferno que nunca vai acabar e a pessoa vai ficar queimando o resto da vida ali. E aí você perdeu um ente querido, pego aí, vamos colocar, numa situação complicada, e você imagina que ele está perdido. Como é que você vive? Imaginando que o seu pai ou o seu bisavô está no inferno queimando lá. Isso já perturba a mente da pessoa. Então ela fica com a mente perturbada. Um pensamento errado leva você a ter uma mente perturbada. Então Colin Stange explica que a Bíblia é o que transforma, a Bíblia é o que purifica, a Bíblia é o que renova a nossa mente. E aí eu achei interessante que o Moses colocou ali.
que quando você leva uma Bíblia para uma prisão, aqueles presos encontram o que ali dentro? Paz. Eles encontram paz. Quando ele vai ler a Bíblia e ele encontra o real sentido da vida dentro da palavra de Deus, eles encontram paz. Agora, se você leva qualquer outro tipo de livro de coach, de livro ali de autoajuda, o que acontece? Não muda nada. Aquela pessoa fica mais deprimida ainda, porque os livros hoje em dia de autoajuda falam assim: encontre a paz interior que está dentro de você. A resposta está dentro de você. E dentro de nós o que tem é o eu e o pecado inserido. Se não é Jesus entrar para tirar o resto, irmãos, nós não temos saídas e não temos soluções. Por isso que eu acredito que Jesus, quando ele pisou aqui nessa terra, o maior testemunho de Jesus foi um testemunho de redenção, um testemunho de restauração. O maior milagre que pode existir na palavra de Deus, e esse você pode crer, é o milagre quando pega uma pessoa longe de Cristo, longe dos caminhos do Senhor, e essa pessoa ela é transformada pela palavra de Deus, e pelo próprio Deus e pelo próprio Espírito Santo. Então eu fico feliz por isso, de saber que há segurança em crer na Bíblia, Amém. de saber que há segurança em andar por esse caminho que nós temos aqui citado, por mais que muitas vezes nós também temos nossas dificuldades, nossas lutas, mas esse é o caminho seguro, não é porque o Cléber, porque o Alexandre, porque o Moses anda nele, mas é porque a palavra de Deus fala que é esse caminho que nós deveríamos andar. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria agradecer a sua presença, que esteve aqui conosco, que você possa compartilhar esse conteúdo, que você possa ser um replicador dessa ideia, não simplesmente você postar o vídeo, mas você viver essa palavra na sua casa, você viver de conformidade com tudo aquilo que você tem aprendido. Outra coisa, não ser desonesto intelectualmente, não ir contra aquilo que você já sabe que é verdade, simplesmente para agradar fulano ou ciclano. Busque agradar a Deus, busque viver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que você tem aprendido. E você não precisa ser uma pessoa encrenqueira por isso. Você pode ser uma pessoa sábia, inteligente, que não busca brigas desnecessárias, mas que anda e que vive nos caminhos do Senhor. Que os seus filhos possam ser aí uma bênção no seu lar, que você possa ter sabedoria em lidar com eles, que a sua família possa entender que Jesus andou por essa terra e onde ele pisou, por todas as casas que ele passou, aquele lar foi diferente, aquele lar foi mais assertivo, aquele lar teve a paz que vem de Deus e excede todos os sentimentos e protege o nosso coração e a nossa mente. Deus abençoe você. Também agora passo para o Alexandre as suas últimas palavras, considerações. É um texto aqui, rapidamente, desejado de todas as nações, página 647. Muitos são inclinados a duvidar, muitos são inclinados à dúvida. Se justificam dizendo que se lhe fosse apresentada a prova que Tomé recebeu de seus companheiros, eles creriam. Não compreende que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida. Nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Então, irmãos, cuidado com a incredulidade. Tudo que a gente fala, nossa boca tem poder, né? Tem poder de abençoar a pessoa ou de amaldiçoar. Não no sentido de temos poder em nós, mas sempre quando a gente vai falando aquilo, se torna realidade. Quando a gente só fala assim que eu não vou vencer, não tem como, ou você educa um filho sempre assim, você vai ser um nada, você não presta, essa pessoa cresce com essa mentalidade. Então, cuidado, irmãos, com a nossa fala. Nós temos que falar de vitória. Você consegue em nome de Jesus, você pode, Jesus é poderoso na sua vida. Vai, vença. Cristo deu promessa para a gente vencer. E sempre pensar na vitória. E fé, em fé. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso. E aí, irmãos, nós vamos solidificar nossa fé na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, reclamá-la, ela como uma bênção. Amém, Alexandre, muito obrigado. Irmão Moses, fazer as suas últimas considerações. Sim, apenas reiterar aquilo que o Alexandre disse, né? Um pequeno texto aqui diz assim: se o mundo hoje seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que recebem a Jesus devem fazê-lo pelo testemunho de outros. Então é um chamado para que nós entendamos que, primeiro, a palavra de Deus ela é a única regra de fé para nós, mas que para entender a palavra de Deus, nós precisamos de duas coisas.
um do Espírito Santo e outro do testemunho dos nossos irmãos também. Porque existem os dois extremos, né? Aqueles que não querem ouvir ninguém porque eles acham que eles têm a verdade sozinhos, o que não é verdade, porque a Bíblia diz que é na reunião dos conselheiros que tem sabedoria, e que nós também não possamos confiar apenas na palavra dos homens e esquecer de que o principal instrutor é o Espírito Santo e que a lição pessoal a ensinar para o nosso coração só vai dar aquele que conhece tanto a Bíblia como o nosso coração. E que nós possamos fazer como Alexandre disse, né? Realmente acreditar na palavra de Deus e ter fé verdadeira em Jesus. Como nós vimos ao começo, nós sabemos que realmente cremos em Jesus de verdade, com fé, quando nós entendemos o seu sacrifício e cremos no poder dele, tanto para nos limpar, como para também tirar de nós o pecado que nós ainda nem cometemos. E que isso seja uma realidade na vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Bom, vamos nos curvar e fazer mais uma oração. Bom, Alexandre, ora por nós. Santo eterno Deus, Pai amoroso, misericórdia, muito obrigado por essa lição que o Senhor nos deu através da Bíblia e o Espírito Profecia. Amém. Obrigado que o Senhor nos dá evidências, tanto testemunho dos nossos irmãos, como na Tua palavra, que é um firme alicerce. Ajuda, Deus, a nos abraçar com a Sua palavra e possamos orar cada dia mais para que possamos crescer na fé. Amém. E ajuda que essas provações que nos cercam, possamos estar firme olhando para o alto. Amém. Abençoe a cada um, cada irmão que está nos assistindo, que cada um de nós possamos estar preparados, Deus. Não só acreditar que Deus existe, mas é acreditar que a palavra do Senhor é poderosa, está nas nossas mãos e pode transformar corações. Amém. Lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe cada um de vocês que aqui estiveram conosco. E não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse programa e principalmente de compartilhar essa ideia bíblica e escriturística. Não somente de compartilhar, mas também de colocar em prática na sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, que a graça, a paz e o poder do Espírito Santo possam estar sobre nós. Em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez pela presença de vocês. Finaliza aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG, juntos avançaremos.